26 de abril de 1986. 1h23 da madrugada. Uma explosão rasga o céu da Ucrânia e muda o mundo para sempre. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho de inscrição agora. É de graça e ajuda demais a gente. E vai deixando o like também, porque o vídeo de hoje vale muito. O que aconteceu nas horas seguintes àquela explosão foi tão absurdo, tão cheio de erros e mentiras, que até hoje é difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Essa é a história de Chernobyl, e ela é muito mais perturbadora do que você imagina. Pripyat era uma cidade linda. Fundada em 1970, ela foi construída especialmente para abrigar os trabalhadores da usina nuclear que ficava ali perto. Era jovem, cheia de vida, cheia de promessas. O governo soviético investia pesado naquele lugar. Tinha parques, escolas, cultura, lazer. Era chamada de a Cidade da Esperança. E fazia jus ao nome. A usina que sustentava tudo aquilo era uma das mais modernas da União Soviética. 4 reatores gerando energia limpa, sem fumaça, sem barulho. Uma maravilha da engenharia. Pelo menos era o que todo mundo acreditava. Na noite de 25 para 26 de abril de 1986, os engenheiros do turno da madrugada estavam realizando um teste. Queriam saber se o reator conseguia ser resfriado em caso de queda de energia. Para simular isso, eles desligaram sistemas de segurança, quebraram protocolos, um atrás do outro, e o reator foi ficando sobrecarregado. Quando perceberam que a coisa estava saindo do controle, tentaram desligar tudo. Foi aí que o desastre aconteceu de verdade, porque tentar desligar um reator naquelas condições não resolveu nada. Pelo contrário, desencadeou uma série de explosões no núcleo. Aquilo que deveria ser uma fonte de energia limpa e segura virou, em questão de segundos, algo parecido com uma bomba atômica. A explosão foi tão violenta que arrancou o teto da usina. Uma bola de fogo gigantesca iluminou o céu de Pripyat. Dava para ver de toda a cidade. E enquanto isso acontecia, enquanto toneladas de material radioativo eram jogadas para a atmosfera, o engenheiro-chefe que estava de plantão naquela noite fez algo que vai te deixar sem palavras. Ele não acreditou. Segundo ele, era praticamente impossível que o núcleo tivesse explodido. Então ele mandou alguns operários irem ver de perto o que havia acontecido. Esses homens foram, sem proteção adequada, sem informação real, e encontraram o reator completamente aberto, com grafite radioativo espalhado por todo lado. Voltaram com a pele avermelhada, começaram a vomitar e morreram em pouco tempo. Mas mesmo assim, o engenheiro-chefe insistia que a situação estava sob controle. Os bombeiros foram chamados logo depois da explosão. Ninguém avisou o que realmente tinha acontecido. Eles acharam que era um incêndio comum. Foram sem proteção contra a radiação. Alguns chegaram a tocar no grafite com as próprias mãos e sentiram a queimadura na hora, sem entender o motivo. Os aparelhos de medição que usaram eram limitados demais para captar a radiação real. Mostraram a marcação máxima e pararam por aí. Os responsáveis olharam para aquilo e concluíram que o nível era baixo, que não havia motivo para pânico. O número real era centenas de vezes maior. E enquanto as autoridades soviéticas tentavam convencer a si mesmas de que tudo estava bem, a radiação não esperava por ninguém. Ela subia pela atmosfera, se espalhava pelo ar, cruzava fronteiras. Em menos de 24 horas, a Suécia, a mais de 2.000 quilômetros de distância, já detectava níveis elevados de radiação em seu território e proibia crianças de ir à escola. Em Pripyat, as crianças brincavam na rua. Foram necessárias 36 horas para que alguém finalmente olhasse para aquela situação e dissesse a verdade. Foi um cientista chamado Valery Legazov. Ele chegou à usina, olhou para o teto destruído, viu o grafite espalhado do lado de fora e entendeu na hora o que havia acontecido.
Grafite só existe dentro do núcleo de um reator. Se estava do lado de fora, era porque o núcleo tinha explodido completamente. Só então a evacuação foi autorizada. 36 horas depois, com o reator aberto, queimando, lançando radiação sem parar. Quase 50 mil pessoas tiveram minutos para pegar o mínimo e sair de casa. Muitas não voltaram nunca mais. A zona de exclusão, que começou com 3 quilômetros rapidamente, foi ampliada para 30. Mais de 116 mil pessoas evacuadas no total. E mesmo assim, já era tarde. A radiação já havia se espalhado por grande parte da Europa. Mas o pior ainda estava por vir. O reator número 4 ficou queimando por 10 dias. 10 dias jogando material radioativo para a atmosfera. Para tentar conter aquilo, mais de 100 helicópteros sobrevoaram a usina em condições extremas, jogando areia e boro em cima do fogo. Muitos dos pilotos desenvolveram problemas graves de saúde depois, mas sem eles o incêndio teria durado muito mais. Quando o fogo foi finalmente apagado, surgiu um novo problema. Uma massa de material radioativo, misturada com os restos derretidos do reator, estava afundando lentamente dentro da usina, e abaixo dela havia um enorme reservatório de água. Se aquela massa entrasse em contato com a água, a explosão resultante seria catastrófica. Liberaria uma nuvem radioativa capaz de contaminar grande parte do continente europeu. A sala de controle que poderia drenar essa água estava destruída. A única solução era entrar no reservatório, com a água já contaminada, e abrir as válvulas manualmente. 3 engenheiros se voluntariaram para essa missão: Boris Baranov, Valery Bespalov e Alexei Ananenko. Mergulharam naquelas águas, encontraram as válvulas no escuro, abriram tudo e conseguiram sair com vida. A água foi drenada. A explosão não aconteceu. E esses 3 homens entraram para a história como alguns dos maiores heróis de Chernobyl. Mas as missões não pararam por aí. Havia grafite radioativo espalhado pelo teto da usina. Robôs foram enviados para fazer a limpeza. Não aguentaram a radiação e pararam de funcionar. A solução foi usar pessoas. Soldados que ficaram conhecidos como liquidatários. Cada um tinha entre 40 e 60 segundos de exposição. Entrava, pegava os destroços, saía. Muitos desenvolveram doenças graves anos depois. Alguns morreram, mas sem eles a radiação continuaria se espalhando livremente. E ainda havia mais uma ameaça. Aquela massa radioativa, que ficou conhecida como o pé de elefante, continuava afundando. Abaixo da usina havia um lençol freático. Se a massa chegasse até ele, contaminaria rios e lagos em toda a Europa. Para evitar isso, 400 mineiros foram convocados para cavar túneis, num calor de 56 graus, sem proteção adequada, trabalhando sem parar. Mais de 100 deles desenvolveram problemas sérios de saúde. Mas o lençol freático foi protegido. Por fim, uma grande estrutura de chumbo e concreto foi construída ao redor do reator destruído. Um sarcófago. Feito às pressas, durou alguns anos antes de começar a se deteriorar. Recentemente, um novo sarcófago foi instalado, com previsão de durar pelo menos 100 anos. Porque mesmo hoje, décadas depois, o pé de elefante ainda existe. Ainda emite radiação. E vai continuar existindo por um tempo que nenhum de nós vai ver o fim. O acidente de Chernobyl liberou 400 vezes mais radiação do que a bomba de Hiroshima. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas morreram como consequência direta ou indireta do acidente. Em países como Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, os índices de câncer subiram 40% entre 1990 e 2000. Na Itália, chegou a ser proibido tomar leite, porque as vacas comiam capim contaminado. Tudo isso poderia ter sido menor, muito menor, se a verdade tivesse sido dita desde o início.
Se os protocolos de segurança não tivessem sido ignorados, se o engenheiro-chefe tivesse acreditado no que estava vendo com os próprios olhos, cada hora de omissão custou vidas. Cada mentira aumentou o tamanho do desastre. Hoje Pripyat recebe turistas. Os prédios estão de pé, abandonados, com a vegetação tomando conta de tudo. Alguns animais e plantas se adaptaram às condições do local e vivem por lá. Cerca de 200 pessoas, a maioria idosos, se recusaram a sair e ainda moram na região. Vivem do que plantam num solo contaminado e dizem que não trocam aquilo por nada. Chernobyl virou símbolo de incompetência, de arrogância, de coragem também a daqueles que mergulharam em água radioativa, que carregaram grafite com as mãos, que voaram helicópteros sobre um reator em chamas, sabendo o risco que corriam. E ficou a lição mais cara da história moderna. A verdade, quando escondida, não some. Ela só fica maior, até que não dá mais para conter. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. E me conta nos comentários. Você visitaria Chernobyl se tivesse a chance?